Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu quero agradecer desde já a participação dos nossos internautas e continuamos com a entrevista Gestão, Segurança em Estabelecimentos de Saúde, e a entrevistada é a Denise Grum, que agora ela vai responder a questão dos procedimentos, né, dos manuais, se está em inglês, se está em português, se eles são adequados ou não são. Então, Denise, de novo. Então, Ana, a minha experiência mostra que muitas vezes assim, eles não estão, né, como deveriam estar. Então, quer dizer, a gente já começa assim, o procedimento ele não está atualizado, né? Ele não está bem escrito, ele não está, na verdade, o funcionário não está treinado para aquele procedimento. E eu não tenho dúvida que dentro do ambiente hospitalar o que a gente vê é exatamente isso. Você tem realmente alguns locais que estão melhores, outros piores, mas esse é um ponto que a gente chama fundamental para uma mudança de comportamento, né? Eu não sei o que você acha, a tua experiência, você encontra isso? Como é que você vê? Assim, na realidade tem muitas colegas que inclusive têm dificuldade de desenvolver, principalmente os procedimentos operacionais padrão, né? Então já tem a dificuldade de desenvolver o passo a passo, vamos dizer. Também já vi situações que o documento existe, mas ele não está acessível para o funcionário, ou então ele é disponibilizado na vigência de uma auditoria ou de uma visita da Visa local, né? E em algumas vezes ele não está adequado. Entendi. E também, às vezes, ele está perfeito, mas o que falta? Que o funcionário realmente busque as informações naquele recurso que foi disponibilizado para ele. Então, falta aí, sei lá, disciplina. Esse é o ponto, né, Ana? Porque eu acho que assim, a gente fazendo um diagnóstico, vamos supor que a gente tem esses procedimentos adequados, que as pessoas estejam treinadas, né? Você tem todo um contexto que ele tem que estar de acordo, né? Para eu poder, na verdade, exigir que o funcionário faça aquilo de uma maneira adequada. Porque senão é difícil exigir. Supondo que eu tenha isso, né? Eu, líder, eu tenho que exigir que isso seja feito sempre de forma correta, que é o que a gente chama de uma disciplina operacional. A partir de uma disciplina operacional, eu consigo o quê? Uma mudança de comportamento. E como é que eu consigo essa disciplina operacional, Ana? Isso é um ponto importante. Que é um termo um pouco mais novo pra gente, ou pra mim, pelo menos, né? Talvez. Disciplina, disciplina operacional, né? Como é que eu faço isso? É fazer certo sempre. Uhum. E como é que eu faço isso? É através da exigência do líder, tá certo? Eu, líder, será que eu cobro desse funcionário que ele faça de forma correta? A gente já discutiu um pouco que muitas vezes o líder ele deixa que o funcionário faça desvios, então ele passa a ser responsável por isso. Então toda mudança de cultura, toda mudança comportamental, ela começa através de uma liderança. Mas aí você pode me perguntar, o que é esse líder, né? Ele fica muito etéreo, né? E a gente vai pensar assim, é o enfermeiro, é o médico, né? Quem é, né? Uhum. Então, eu vou falar pra você, mudança de cultura, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar lá pelo número 1, né? Sim. Porque, vamos supor, Ana, eu lembro até um dia você me contou uma história em que, na verdade, assim, existia uma necessidade de se implementar uma coisa e existia uma dificuldade muito grande de se implementar porque a administração não aceitava aquilo, que era uma coisa voltada para a segurança. Então, não adianta eu ter uma situação isolada, sim, tá certo? Em que o líder lá não vai apoiar. Não reconhece isso como uma necessidade de segurança. Exatamente, né? Então, nesse sentido, por exemplo, você teve um exemplo importante disso, que você teve que, acho que chamar quem foi? Sim, a questão, um tempo atrás, né, a questão do álcool, né, que o pessoal, depois de fazer a desinfecção do inalador, colocava no álcool, só que a quantidade de inalador era tão grande que eram galões, né? Galões não, acho que tamborões, sei lá, coisas enormes, né? Eram vários e vários litros de álcool, e é óbvio que aquilo
era um risco. Lógico, né? De incêndio, então, né? assim, o que eu fiz? Eu tive que fazer o caminho inverso. Eu acionei a segurança do trabalho e aí a segurança do trabalho chegou na administração, né? Então, às vezes, a gente também precisa de usar alguns recursos, outros caminhos, né? Alguns subterfúgios. Numa organização onde eu tenho a cultura de segurança permeada, eu não preciso utilizar a segurança para fazer esse papel, porque o líder, ele é responsável por isso, e a atitude que você tomaria frente àquela situação do álcool, que você diz, olha, a gente tem que achar um procedimento adequado, porque isso pode causar um incêndio no hospital, ela seria totalmente suportada pela sua administração. Por quê? O seu administrador, ele vê a segurança como um valor. Então, quando a gente volta lá pro... Exato. Desde 1802, exatamente. Né, que se falava na questão então, do valor. Quando a gente fala isso, Ana, é um ponto crucial. Então, a gente tem que treinar e, primeiro, ter o comprometimento da alta liderança, tá certo? E isso tem que começar a ser permeado por toda a organização e chegar até um nível de supervisão. Porque eu vou ter o resultado que eu exijo. Se eu não exigir, se eu exijo uma coisa medíocre, eu vou ter um resultado medíocre. Se eu exijo uma coisa de boa qualidade, o resultado é de boa qualidade. Na sua experiência, Ana, você mesmo tem situações muito claras disso, né? No teu dia a dia. Não sei se você tem alguma coisa. Eu até gostaria de falar, mas o nosso tempo é curto, né? Vai ficar talvez para uma segunda entrevista, né? Já estou aí te aliciando para um segundo encontro, né, Denise? Mas realmente essa questão disciplina operacional é um termo que para mim ficou bastante claro e bastante forte, né? E como que a gente consegue atingir essa disciplina operacional? Todo trabalho de comportamento e mudança de cultura, ele tem que começar através de uma liderança. Então, eu não vou começar a falar, Ana, eu trouxe um vídeo que eu acho um vídeo muito interessante e que eu queria, se a gente pudesse colocar aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, aí acho bacana. Que bom, então vamos assistir o vídeo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. You don't know anything to me. Bom, Ana, autoexplicativo, né? Não tem muito o que comentar. Um vídeo bem sucinto, mas extremamente objetivo. O recado está dado, né? Se eu não tenho exemplo, eu vou realmente agir de uma forma totalmente fora do padrão. Né? Exatamente. Eu gosto muito de usar naquele... Você já assistiu aquele seriado Dr. House? Algumas vezes. Que é um médico, ele é um médico, na realidade, brilhante, que ele médico. É que eu brinco assim, ele é o Sherlock Holmes da medicina, né? Então ele desvenda aí todos os mistérios. Então, se a gente olhar, por exemplo, ao comportamento do House, você vai lembrar, ele realmente é genial, só que ele transgride todas as regras do hospital. Mas ele tem a permissão de alguém para fazer dessa forma. Ele tem, pior ainda, né, aquela cumplicidade e a complacência. Exatamente. Né? De quem? Da diretora, né, a doutora Lisa, tá certo? E por que ela permite aquilo? N razões que ela pode permitir. De repente, o House é uma estrela para o hospital, ele traz um prestígio importante para aquele hospital, ele traz, na verdade, pacientes para aquele hospital e, consequentemente, dinheiro.
né? Sim. É um fator que a gente pode levar em consideração. Mas qual é o resultado dessa complacência, dessa cumplicidade? O que você acha que isso pode causar, o fato dela deixar o House fazer tudo o que ele quer? Eu também posso. Porque se ele pode, por que eu não posso? Exato. Então quem geralmente faz tudo certinho, né? Cumpre o horário, segue as normas internas da instituição, começa, poxa, eu estou fazendo papel de bobo aqui, porque se ele pode, por que eu não posso? Exatamente. Então tudo que foi estabelecido, tudo que está lá nos quadros, né? Em termos de missão, de valores. E a gente fala, cadê a política de reconhecimento desse hospital? Quer dizer, eu que faço certo, eu não sou reconhecido, e aquele que faz errado é reconhecido. Então, é exatamente isso, que isso tem que ser mudado na atitude, não só no papel. Então, uma política de reconhecimento, ela tanto vê quem faz bem, e essa pessoa, na verdade, tem que ser recompensada por isso, como existe, na verdade, a advertência, a punição daquele que faz mal, tá certo? Faz errado. Então, o Dr. House, óbvio, a gente sabe que é um seriado, que ele tem que ter toda aquela hipérbole que a gente fala, obviamente que ele é o herói, tá certo? Mas se a gente for ver, a gente encontra em graus diferentes, menor, né? No seu dia a dia. Muito parecidas. Tá certo? Onde que a gente tem, na verdade, atitudes completamente diferentes da liderança do que elas deveriam ter em relação aos princípios e valores daquele hospital. Então, eu acho que o primeiro ponto é como trabalhar essa liderança e como isso, na realidade, vai ser permeado para a companhia, para a organização. Sem querer te interromper, já te interrompendo, eu acho que também dá para entender um pouquinho por que determinada pessoa ou profissional tem uma atitude numa instituição e numa outra instituição é uma outra pessoa, né? Então eu sou de órgão público, então você vê isso muito claro. Então no órgão público às vezes eu posso tudo, né? Agora no hospital tal, privado, então ele é uma outro funcionário, né? E ele não é a mesma pessoa, pois é. Né? Então, quer dizer, o que difere é o grau de exigência que ele tem e o ambiente onde ele vive, né? Onde ele está trabalhando. O ambiente também inibe um comportamento ou ele incentiva um comportamento, tá certo? Isso é extremamente importante, forte e poderoso. E quem é que imprime esse tipo de comportamento é a liderança. Então, não adianta eu fazer um trabalho de mudança de comportamento que a gente chama assim, naquele chão de fábrica, né? Sim. Que eu brinco assim, ou naquela pessoa que está lá. É importante? É a gente trabalhar ele. Agora, se eu não trabalhar a liderança para que ele comece a ter uma atitude pessoal para mudança de comportamento, isso não vai acontecer. Então, no inglês a gente usa aquele muito walk the talk. Eu tenho que falar e fazer aquilo que eu estou dizendo. Porque se eu falo que eu vou fazer e não faço, eu caio em descrédito. Exatamente isso. Então, esse é um ponto fundamental e prioritário de quando você vai, na verdade, trabalhar no processo de transformação. Quando você fala, por exemplo, de uma portaria em que eu estabeleço normas, leis, né? Ela passa a ser uma lei, né? Onde que estabelecem protocolos, na verdade, de segurança do paciente, tecnicamente, eles podem estar extremamente bem escritos e de acordo com aquilo que se necessita. Mas como é que eu vou garantir o comportamento das pessoas em relação àqueles protocolos que são exigidos? Como é que as comissões vão medir isso? Isso é importante, né? Porque a gente tem que medir para ver se a gente está indo para o bem ou para o mal. E corrigir, né? E corrigir. Ou citar, como você falou, num desvio. Ou num desvio. E o importante, Ana, é sempre a gente olhar, eu não posso corrigir o que já passou, eu tenho que corrigir aquilo que é o desvio, tá certo? Para que isso não ocorra no futuro. E na grande maioria das vezes a gente trabalha em cima do que aconteceu. Vamos pegar um exemplo? Um paciente que cai da cama porque a gente não levantou a grade, tá certo? O procedimento exige um levantamento de grade. Então,
Se eu não pegar o desvio na hora que ele faz o levantamento da grade, quer dizer, eu só vou analisar que ele não levantou a grade o dia que esse paciente cair. Na hora que ele cai... E isto se for notificado. Exato. Porque às vezes... Nem isso, né? Nem isso é feito, porque eu tenho tanto medo de ser punido. Exato, né? Isso é interessante. Então eu não falo que o paciente caiu da cama. E Ana, uma coisa que você pegou, que eu acho importante, para a gente ter uma transformação positiva numa organização, a gente não pode ter culpados. A gente tem que ter foco no processo. Isso é fundamental, porque senão você cria um ambiente de medo. E num ambiente de transformação, você precisa ter, na verdade, um ambiente muito mais de abertura e transparência das situações do que ao contrário, do que ter um ambiente de medo, né? Porque senão as informações não vão chegar para você poder agir. Né? Porque eu não vou notificar, porque aí, olha, você errou, você vai receber uma advertência, você, né? A não ser que sejam várias. Incidentes, né? Então também você não vai passar a mão na cabeça, você errou de novo, né? Porque assim, Ana, o cara já foi treinado, a pessoa já foi treinada, a pessoa já foi reciclada, já foi advertida. Obviamente que o comportamento dele não condiz com aquele ambiente que você quer. Então, você tem que tomar uma atitude. Sem dúvida, porque ele está colocando em risco a segurança, a qualidade, produtividade e mais, a sustentabilidade daquela organização. Porque dependendo do que ele causar, uma organização pode fechar, um hospital pode fechar. Tá certo? Então, quer dizer, a gente não analisa... para medir, né? Exatamente. A gente não analisa o impacto a gente não faz uma análise de risco para analisar o impacto, na verdade, daquela situação na organização como um todo. Quantas organizações extremamente importantes fecharam suas portas porque tiveram situações, acidentes graves que impediram eles de continuar em operação? E olha, agora eu vou pedir para ela fazer uma colocação que eu achei, essa história deles tem um monte de história, viu, gente? Mas a história do avião, essa eu acho que é bem oportuna e dá pra gente trazer pra nossa realidade. Exato. Conta pra gente essa história. Então, quem conhece um pouquinho de aviação, eu não sou nenhuma expert em aviação, eu tive a oportunidade de fazer um projeto numa empresa de aviação, exatamente de mudança de cultura de segurança. E uma coisa que foi extremamente interessante, onde a gente estava conversando da importância de você não só olhar a segurança aérea, como você olhar a segurança também na terra, né, do pessoal de operação de carga, etc e tal. E uma coisa que é importante, dos segmentos mais críticos em relação à segurança é o segmento aéreo. Eles têm milhares de procedimentos, os procedimentos são escritos, são claros, as aeronaves elas têm fundamento de como devem ser colocadas a carga, tudo isso é muito bem elaborado. Então o que aconteceu? Houve, na verdade, uma improvisação, né? Primeiro de funcionários e uma falta de funcionários para que colocasse a carga dentro do avião. Então o funcionário foi lá, colocou uma carga, ele colocou um equipamento, na verdade, que era um cilindro muito grande, né? E ele deveria, na verdade, aquele cilindro, ele ter algumas especificações de carregamento, então ele tinha que ser preso, ele tinha que ser várias coisas que tinham que acontecer. E aí o piloto, nesse meio tempo, o comandante estava esperando a liberação da carga e liberaram a carga para ele e falou, tá bom, tô pronto para ir embora. Pegou o seu avião, né, muito contente, o tempo estava um céu de brigadeiro e foi decolar. Ele saiu do aeroporto e ele começa a subir e ele começa a perceber que ele não consegue pressurizar a cabine, né? Ele fala assim, ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Habilmente, ele consegue voltar para o aeroporto, graças a Deus não houve nenhum dano, né, pessoal, mas o que ocorreu? Com a decolagem, aquela peça se deslocou, tá certo? E ela perfurou a fuselagem do avião, causando um dano tremendo. Quer dizer, poderia ter matado todo mundo, né? Então poderia ter causado várias coisas. Então a importância de cada detalhe do procedimento, ela é fundamental. Então às vezes a gente olha, o avião fez lá a manutenção, o piloto fez tudo, poxa, justo aquela coisa que eu nem olhei, né? Lá aquele cantinho, aquilo fez a diferença e provocou um acidente.
Pois é. Que poderia ter Vamos voltar para nós agora, para a área da saúde, né? O funcionário escalado no setor de expurgo. Se ele não souber da importância daquilo que ele está fazendo, ele vai comprometer todo o resultado. E qual que é o resultado? É você ter um produto estéril. Então, não fazendo a mesma analogia, mas provavelmente esse funcionário que carrega a carga tem um nível intelectual diferente do piloto, com certeza. Mas assim, independente disso, todos têm que estar envolvidos, né? Todos têm que discutir e entender, porque assim ele vai ver quanto é importante o papel dele no processo como um todo, né? Então, às vezes até os próprios pares do auxiliar de enfermagem que está no expurgo também critica, né? Também não valoriza. Então ele se sente realmente, às vezes, olha, eu nem faço parte desse contexto todo. Exato. Né? E motivação é uma coisa importante. Quando eu passo a ser valorizado porque eu faço um trabalho bem feito, eu me sinto motivado. Motivação, ela parte daquela pessoa que se sente valorizada. Com certeza. Né? E cabe ao líder ter essa ambiência para que isso aconteça. Pois é, Denise, infelizmente acabou, né? O nosso tempo acabou. Eu quero agradecer imensamente a você que aceitou prontamente o nosso convite para participar do programa e passo a palavra para você fazer as suas considerações de encerramento e a todos que nos acompanharam, meu muito obrigada. Primeiro, Ana, muito obrigada, adorei estar aqui com você, foi muito gostoso aí o bate-papo. E eu queria deixar um recado que eu acho importante. Eu acho que a área de saúde ela tem um desafio